Então, se você chegou aqui para o treinamento de autoconhecimento no módulo EAD, significa que você fez o DISC, sabe quais são as suas vantagens, desvantagens, pontos fortes, pontos fracos, mas tem dificuldade de montar um plano de ação. Para entrar no modo de autodesenvolvimento, você precisa saber quais são as vantagens que você vai trabalhar a partir de agora. Por exemplo, se você é uma pessoa influente, gestão de conflito é algo que eu imagino que seja nato em você. E pode ser. Agora, se não for, seria interessante você passar pelo, né? Você tem acesso pelo módulo, pelo treinamento de gestão de conflito do módulo de autodesenvolvimento. Agora, se você não é uma pessoa influente como eu, a gestão de conflito, gestão de frustração, entender o que é o conflito é extremamente importante para que você consiga gerenciar isso dentro da sua vida. Eu tenho um D alto, sou focada em ação, mas gestão de conflito faz parte de qualquer relacionamento amoroso, na carreira, com filhos, e gerenciar isso de uma forma profissional, de uma forma madura, faz toda a diferença no seu crescimento pessoal. Então, parte do seu trabalho agora é entender o que é essa jornada de autoconhecimento. Então, se você não fez o módulo presencial online, você vai fazer agora no módulo EAD. E eu vou passar por essas questões importantes para que você saiba como organizar melhor esse plano de ação. É lógico que isso será validado online ou pessoalmente, dependendo de onde você estiver ou se nós estivermos aí onde você está na sua cidade. Mas, independentemente disso, é possível que você já defina um plano de ação. E eu aconselho fortemente, porque no final das contas, quem resolve a nossa vida somos nós mesmos. Você pode ter N referências, mas no final das contas, a bucha é sempre sua. Então é bom que você saiba como organizar isso de uma maneira estruturada. Então aqui, como eu falei, a gente está, você fez a inscrição direto no módulo de autotransformação, mas é importante, é basicamente obrigatório, é um pré-requisito você passar pelo autoconhecimento EAD para que você faça um plano de ação e aproveite melhor o módulo de autodesenvolvimento. E o autotransformação nada mais é o autorrealização. E o autorrealização nada mais é do que um módulo presencial, é uma jornada que a gente fecha, que se você quiser participar, ele acontece 2 vezes por ano e a gente manda, né, essas informações através do próprio site, ou newsletters, enfim. Nós informamos aí quem já participou do autoconhecimento, autodesenvolvimento e, consequentemente, o autorrealização, né? Ir para o autorrealização não é algo recomendado num primeiro momento, né? Esse é o caso. Aí você vai decidir o que fazer com o DISC, com os resultados do DISC, de uma maneira madura e profissional, e para a sua jornada de crescimento pessoal, porque a gente não vai falar só de carreira. Todas essas ferramentas, elas servem, na verdade, para que você encontre ferramentas para suas dificuldades do dia a dia. Isso pode ser na carreira ou no seu desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar aqui? As limitações dos talentos ou as vantagens e desvantagens. Você tem isso no seu DISC, as vantagens e as desvantagens. Dentro do relatório como um todo, é possível identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Eu estou aqui justamente para te ajudar nesse sentido e nesse treinamento. Montar um plano de ação e segui-lo. Então, se você precisa de um treinamento de persuasão, você tem que colocar isso numa lista, no papel, escrever ou no computador. Em geral, no papel é melhor, tá? Você escrever, o nosso cérebro processa melhor essas tarefas se você escreve. Por exemplo, eu organizo minha vida no computador. Então eu uso o Outlook, enfim, né, o calendário do Outlook, o to-do list e tal. Mas em alguns momentos eu preciso escrever isso para estruturar melhor a obtenção de um determinado resultado, uma tarefa, uma entrega importante, eu tento organizar primeiro no papel. Isso ajuda o cérebro, tá? Isso já é comprovado pela ciência que nós organizamos melhor tarefas complexas quando nós escrevemos e destrinchamos isso em tarefas menores. Então, parte do processo é esse. Se você não está acostumado, é um bom momento para tentar e ver se isso funciona para você. Se não funcionar, post-it na tela do computador, tá? Isso também funciona bem.
né? Mapear as pessoas nos ambientes. Por que que é importante isso? Porque você interage com pessoas, não com caranguejo, certo? Então você vai ter, de alguma forma, que para obter o resultado que você quer, para subir na carreira, tem um fórum, pessoas que decidem isso, né? Quando eu falo um fórum, é um juntamento de gente lá. E gente fala de gente. Então, essa percepção do todo em relação a você vão fazer com que você tenha mais facilidade ou dificuldade. Você vai conseguir o que você quer? Sim, por isso que pessoas más conseguem, por isso que pessoas que se comportam mal conseguem, mas o gasto de energia que se tem é maior. E a questão é entrar no modo flow, que a gente vai ver aí mais pra frente, no módulo de autodesenvolvimento, o que é isso, mas para que você gaste o mínimo de energia com essas tarefas para que você desenvolva todo o seu potencial na sua carreira. E gaste energia onde você gosta, andando de bicicleta, correndo, viajando, o que quer que você queira fazer. E aí gastar energia é literalmente isso, tá? É simplesmente gastar energia naquilo que você quer. Teremos que gastar energia trabalhando, com certeza. Cá estou eu na frente de uma câmera, organizei todo um treinamento, roteiro, dá um trabalho que você não imagina. Eu não imaginava isso. Até respeito mais o pessoal que fica em frente à câmera, não só youtuber, mas qualquer um que fique diante de uma câmera, até que você faça. Então, trabalho dá trabalho. E é isso que você tem que entender. Agora, tem trabalho que dá mais trabalho e tem trabalho que dá menos trabalho. Como? Quando você organiza suas competências e consegue mapear as pessoas ao seu redor. E lembra, as pessoas, esses perfis, eles foram criados e Moulton, especificamente, a gente vai passar daqui a pouco para um slide específico, né, sobre a metodologia do DISC, pode ser qualquer outra metodologia de gestão, né, comportamental. Para que as pessoas foram classificadas ou categorizadas em perfis? Para identificar como elas obtêm o que elas querem. É uma troca. E o Moulton estudou a mentira justamente para saber por que as pessoas mentem, para conseguir o que elas querem. É isso. E não tem problema nenhum em querer conseguir alguma coisa. Agora, o como é um problema. E a gente vai falar mais para frente. Então, mapear as pessoas no meio ambiente para a carreira é fundamental você saber quem é um influente, quem é o formador de opinião, quem é o maledicente, quem pode te ajudar na sua carreira. É um jogo de xadrez. Se você não gosta, comece a gostar, comece a se inteirar. Um dos treinamentos do módulo de autodesenvolvimento é a arte da guerra, porque é uma questão de estratégia, war. Se você não jogou, é um bom momento para jogar com seu filho, por exemplo, ou irmão menor. Como posicionar melhor, se posicionar melhor nos ambientes? Usar as suas competências para realmente criar degraus que facilitem a sua ida até o lugar onde você queira chegar, pensando na carreira. E como melhorar sua capacidade de negociação com base no perfil dos seus pares superiores e subordinados. Ser líder, você é líder onde você está, independentemente do cargo que você ocupe. A função de líder, ela pode ser exercida de várias formas. Isso é extremamente importante para que você saiba como... na maneira como você usa... Opa, travou tudo. Isso é extremamente importante porque a maneira como você usa isso vai fazer com que a percepção dos demais entendam que a sua imagem e mensagem é voltado, por exemplo, para a liderança. Se você quer crescer na carreira, não necessariamente você precisa de ser líder. Você pode seguir uma carreira em Y, que é uma carreira especialista, ou empreendedorismo. Você quer ser empreendedor? A gente tem um dos treinamentos é sobre empreendedorismo, quais as características fundamentais. Mas, independentemente disso, um empreendedor, ele é um líder nato. Por quê? Porque ele tem que fazer as coisas. Ele vai lá e faz, e ele sai fazendo, né? Ele deixa de ser um ser humano e vira um ser fazendo o tempo todo. E não tem problema nenhum nisso, desde que ele saiba que é um período e que outras pessoas serão importantes nessa jornada dele e que ele vai ter que delegar, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles de qualquer líder. Então, aqui nós vamos falar sobre autoconhecimento, que eu já falei, comunicação no sentido de se comunicar da melhor forma possível, pensando no seu perfil e no perfil dos outros, e liderança, que eu já dei um spoiler aqui, entendimento situacional, essa questão de onde você se posiciona dentro do local em que você está,
e fora desse local. E em situações normais, que eu sou boazinha, por exemplo, pensando na Andresa, é lógico que eu sou legal em situações normais, mas sob pressão, para onde eu vou? Eu uso o pior do meu perfil principal. Então, se eu sou um D alto, diretiva, aí eu vou passar por cima do que for para conseguir entregar o que eu preciso. Então, isso é ruim. É isso que eu tenho que detectar e cortar esses gatilhos. Porque esse tipo de postura pode acabar com uma promoção para mim, por exemplo. Então, isso é extremamente importante você saber. Equipe, né, como essa gestão da equipe, mas não porque você tenha uma gestão, e se você tem, sim, nesse aspecto também. Mas mais importante do que isso é saber como que essa equipe que interage com você, pode ser de um gerente para, de um coordenador para, ou o que quer que seja, como isso pode te levar para o lugar onde você quer. E aspectos de mudança, porque o mundo mudou e é isso, e nós não temos mais o que fazer a não ser aceitar a mudança e essa instabilidade. Então, essa história de categorizar os humanos em com base em determinadas características, é algo antigo. 500 anos antes de Cristo, Empédocles já fazia isso através da classificação dos humores entre, né, as pessoas que eram de ar, terra, água e fogo. Então isso é relativamente comum. Então não é algo que o William Moulton Marston já identificou de primeira, muito pelo contrário. Jung também fez isso no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, mas o Jung classificou em sensação, intuição, sentimento e pensamento as pessoas. Jung já fez uma mescla desses humores ou dessa categorização. Outros fizeram também, mas o grande diferencial do Moulton foi dar uma característica científica, foi dar um cunho científico através de pesquisas de comportamento. Por exemplo, ele foi até uma prisão e categorizou as pessoas, né, os presos. Identificou dentro da cadeia, inclusive, que o D de dominância é o D e o I são basicamente os dois grandes perfis que se encontram dentro de uma cadeia. O S quase nunca, porque você não sobrevive, né? E o C dá resultado, é o contador do tráfico de drogas, por exemplo. E o D, naquele momento, ele tinha chamado de ganância, olha que interessante, né? E a influência de indução, induzir as pessoas a fazer o que eu quero através da influência. Então tem vários aspectos importantes no livro dele de 1928 e essa documentação experimental do comportamento, e daí que ele identificou essas quatro letras, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade ou cautela, enfim, a gente vai falar aí no próximo slide. Então isso não é novo, só que o que o Moulton trouxe de grande novidade é que todos nós temos todos os perfis. A questão é o que é realmente relevante no seu estado normal e no seu estado em supressão ou em crise, digamos assim. Então o Moulton, ele classificou a dominância ou ganância, a influência, a estabilidade e a cautela ou conformidade como tipos de perfis comportamentais que as pessoas utilizam para conseguirem aquilo que elas querem. Como que eu, Andresa, consigo o que eu quero? Através de entrega. Eu entrego, ó, tá aqui, e aí? Cadê o meu? Então, essa negociação para mim é meio que clara. E se a pessoa questiona para onde eu vou, para o dado, que é o C alto também. Então, ó, você está questionando, não, mas eu tenho isso aqui, eu fiz essa pesquisa, eu tenho essa planilha, enfim. Como que você influencia, e não deixa de ser uma influência, a pessoa tendo alta ou baixa influência. Como que você influencia o seu meio para conseguir esses resultados? E o interessante é que o Moulton, ele que criou a Mulher Maravilha, e ela tem o laço da verdade. Quando o criminoso lá, ele é pego, e ela laça o sujeito, ele começa a contar a verdade, porque o Moulton passou, um psicólogo americano, que passou a vida inteira estudando por que as pessoas mentiam, né, para conseguir aquilo que elas querem, né? Tanto que ele foi o criador do detector de mentira que é usado nos Estados Unidos. Então aqui nós estamos falando de perfis comportamentais.
E perfil comportamental não é personalidade, é só, se fosse um iceberg, seria o topo lá do iceberg, é onde nós temos alguma ação, desde que nós tenhamos consciência de que aquele comportamento ele não é adequado em determinadas situações e nós tenhamos capacidade e condições de mudar ou neutralizar os gatilhos que nos levam até esses comportamentos inadequados. Entenda comportamento inadequado como algo que não te ajuda a chegar onde você quer. Então, imaginando que existem comportamentos que nos levam para caminhos A ou B, o que você escolhe? E que hoje, ou até pouco tempo atrás, eu diria até a década de 70, era muito difícil. Parecia que era algo nato ou inato. A pessoa é grossa mesmo, convive lá com o fulano que é grosso. Então, fulano é grosso porque quer, né? Primeiro ser grosso, e outra porque também não tem consciência. Talvez sendo menos grosso, a pessoa conseguisse atingir os objetivos que ela quisesse. Ah, mas eu tenho dinheiro, não preciso de nada. Ótimo, é uma opção. Ser grosso, mal educado e o que quer que seja. E você continua querendo e fazendo as coisas acontecerem. Mas lembre-se, hoje nós estamos, principalmente aqui no Ocidente, várias vertentes orientais nos falam sobre o flow e a utilização de energia. Teoricamente, nós deveríamos gastar energia com aquilo que nós gostamos, andando de bicicleta, correndo, viajando, o que quer que seja que você goste de fazer. A profissão, ela deveria, o trabalho dá trabalho. Por exemplo, estar aqui na frente dessa câmera, fazendo o que eu estou fazendo, eu descobri há alguns meses que isso dá muito mais trabalho do que eu imaginava. Que eu imaginava realmente que um celular e eu, e um computador, resolveríamos todos os meus problemas. Não resolve. Eu preciso de um sujeito que coloca a câmera, que tem uma câmera que filma, que organiza tudo isso. Então, fazer as coisas dá trabalho. Mas assim, existe uma... Mas, por exemplo, falar aqui na câmera não é um problema para mim. Talvez seja para você. Talvez, né, tem gente que não gosta, não queira usar a própria imagem, enfim. E é uma opção sua e tudo bem. A questão é, quando eu estou aqui falando com você, não é um problema. Mas para chegar aqui deu trabalho. Ok. Mas mesmo esse trabalho, por exemplo, foi mais fácil do que a minha carreira no mundo corporativo. Então, esse gasto de energia com o trabalho, ele tem que ser o mínimo de gasto de energia para você conseguir as coisas. É isso que essa gestão do seu perfil comportamental e a interação com o perfil dos outros ao seu redor, que te interessam. Porque tem um monte de gente que eu convivo que não me interessa para nada, só para conviver e falar oi, tchau. Agora, para aqueles que realmente... Lembra, é um jogo de xadrez, ou é um war, é estratégia. Por isso que tem no módulo, aqui dentro do módulo EAD, um treinamento da arte da guerra. Para você saber quem são as pessoas que realmente vale a pena gastar o seu tempo. E pode ser uma pessoa querida, alguém, o seu marido, ou a sua esposa. Vale a pena ou você está abandonando essa pessoa em função de resultados do trabalho? Então você gosta mais do trabalho do que aquela pessoa? A pandemia nos mostrou que é melhor ter alguém do lado que você goste. Então lembre-se, o perfil comportamental é algo que você controla, a personalidade não necessariamente. E aí você precisa de ajuda especializada, um psicólogo, um psiquiatra, e identificar quais são as características de personalidade que você pode ou não mudar. Aí existe todo um trabalho profissionalizado que não tem nada a ver com gestão de melhoria pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui, ok? Então, ó, comportamento que rege as atitudes pessoal e comportamental das pessoas. Então, nós temos os nossos valores e isso transparece através do nosso comportamento. Definição também, né, na definição de estratégias comportamentais para reforçar seu poder e desenvolver o que ainda está adormecido. Quando você começa a ter consciência daquilo que você quer, aquilo que realmente você quer na vida, e não estou falando só de coisas materiais, porque se for só coisa material, você não precisa estar aqui, porque é só você correr atrás do que é material. Agora, nesse momento, nós, né, das nossas gerações daqui para frente, e lembrando que a indústria 4.0 está aí, ela vai fazer o trabalho que nós faríamos, né, todo e qualquer trabalho repetitivo será substituído por uma máquina, um RPA, né, um robô que faz repetidamente uma coisa, porque o humano é ruim em fazer isso, consequentemente será substituído, e o humano tem licença, o humano tem absenteísmo, tem uma série de coisas que o empresário não quer pagar, nem o Estado vai conseguir pagar mais, porque custa caro a ineficiência, a gente está vendo Brasília quanto custa, e a inutilidade que é ter Brasília, enfim, mas
essa questão da utilização de recursos é muito importante e você deveria organizar isso da melhor forma possível. E no final das contas, qual é o objetivo dessa gestão das suas competências comportamentais? É gerar um impacto positivo relevante em todas as áreas das nossas vidas. É o que está aí no slide. E lembre-se, tem uma observação muito importante, que é você é contratado pelas suas competências técnicas. Então tem o seu currículo, eu sei Kanban, eu sei Lean, eu sei gestão comportamental, eu sei desenvolvimento de metodologia de desenvolvimento de produto, eu sei um monte de coisa, beleza? Ótimo para você. Agora, como você dá resultado? Você sabe usar aquela técnica? Em geral as pessoas sabem, por isso que elas estudam tantos anos, ou prestam atenção, ou se organizam para saber. A questão é, como você interage com as pessoas para que aquilo seja efetivamente realizado. Cada vez menos as pessoas querem conviver com gente chata, com gente mal educada, com gente grosseira. Tem uma pesquisa que eu fiz recentemente que fala qual o seu pior ponto fraco, ser grosseiro. Qual o seu melhor ponto forte, buscar resultado. Ou seja, olha a energia que é gasta para buscar resultado sendo grosseiro. O Dale Carnegie, no livro dele lá, que eu acho péssimo o nome, como chama mesmo? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem várias regras, mas uma que eu sempre me lembro se você quer o mel, não espante a abelha. E isso não significa ser puxa-saco. Tira isso dessa sua cabeça de brasileiro que não quer ser rico nunca. É uma questão de estratégia. Quem são as pessoas e quem você deve ter um relacionamento profissional e maduro para que você chegue onde você quer e abrir as oportunidades que você precisa para você desenvolver todo o seu potencial. No final é isso, tá? No final das contas, a gente está falando só disso. Bom, então pensando no DISC propriamente dito, como que ele pode realmente te ajudar? Esse relatório você tem que ler, e não só hoje, você vai ler hoje, você vai ler durante o seu autodesenvolvimento, os treinamentos que você pode fazer todos os treinamentos, o ideal seria você focar inicialmente no seu plano de ação que a gente vai desenvolver, mas independentemente disso, onde diz que pode te ajudar? No autoconhecimento, você já parou para pensar em você mesmo? Principalmente mulher. Mulher fica atrás de marido, filho, pai, mãe, tio, tia, emprego e tal, e nunca para e pense em você. E eu não estou falando em parar, em ser mais magra, ou fazer aquela aposta que você não quer, falar inglês. Estou falando realmente, a vida que você tem hoje é a vida que você gostaria de ter? E aí vale para qualquer pessoa, né? Você realmente parou para pensar se você tem a vida que você quer ou você está respondendo às demandas de uma sociedade ou às expectativas da sua família, que independentemente da família, todo mundo tem a mãe que quer que o filho seja médico, engenheiro, advogado, ou o que quer que seja, que se forme. Então existem expectativas, e se tem expectativas positivas, querer que o filho se forme, perfeito. Se você nasceu pobre como eu, você tem que vender competência e alguém tem que comprar isso. Então é bom que você tenha algum selo lá no seu currículo e alguém queira comprar a sua competência. Esse é o ponto. Ou vender essa competência de alguma forma, em algum meio. E para ganhar, em troca de dinheiro, para você comer. Neste mundo é o que nós temos hoje. Não tem, assim, eu não vivo de prana, então eu preciso comer. Aí preciso de abrigo. Né? Aí você inventa uma empresa, precisa de vídeo, precisa de gente que te ajude a fazer o vídeo, precisa, enfim. E a gente assim vai vivendo. Mas você já parou para pensar nisso? E já parou para pensar no que o DISC te disse? Você certamente leu o DISC se você está aqui. O que você realmente faz bem? E se você faz bem, você usa isso no seu trabalho? E se não usa, por quê? E como você pode usar. Então, essas são as perguntas-chave que você vai ter que responder no final deste módulo, deste treinamento de autoconhecimento, esse inicial, para identificar quais são os pontos fortes que vale a pena você realmente desenvolver e melhorar, ou os pontos fracos que você deve desenvolver e para você realmente chegar onde você quer.
Melhor interação com o outro. Falei sobre a questão do mapeamento. Você tem que saber quem é a pessoa influente, quem é o fofoqueiro, o maledicente, quem forma opinião, quem pode te ajudar, quem pode te atrapalhar, qual a percepção que as pessoas têm de você. Pessoas falam de pessoas, porque pessoas trabalham com pessoas, não com caranguejos. Consequentemente, é importante que você saiba com quem você está lidando. Autogestão da mudança comportamental. Você só consegue fazer a autogestão daquilo que você conhece sobre si mesmo. Então, pensar sobre você é algo importante. Pensar se você realmente tem todas as respostas. E já te falo, não tem, porque nem os grandes gênios têm. Eu brinco que o Einstein, né, fala, a gente sabe qual é o limite da inteligência. O Einstein está aí para nos mostrar, mas o limite da estupidez não. Tanto que o brasileiro tem o WhatsApp e usa basicamente para isso, né? A plataforma foi testada, né, para gestão de pagamento, porque nós usamos para tudo, principalmente para bobagem. Então, a capacidade do ser humano, ela tende a ser ilimitada. Então, grandes gênios chegaram à conclusão de que eles não têm todas as respostas. Então, já te digo, caso você não saiba, você também não tem. E eu menos ainda. Eu estou em processo de aprendizado o tempo todo. Isso é muito legal. E maior eficácia e eficiência nas interações com o mundo. Então, a Improva, ela é voltada para a sua carreira, para o desenvolvimento, para o autoconhecimento e carreira. Mas tudo isso que eu estou falando, ele tem um viés pessoal. E a carreira, ela está totalmente ligada ao crescimento pessoal. E é algo que você deveria pensar em usar nas suas interações com os seus entes queridos também. Bom, então vamos falar aí mais especificamente dos perfis. Então, se você é um D alto ou conhece, há uma grande chance de um diretor que você tem aí na sua empresa, ou um sócio, ou alguém que realmente seja voltado para muito resultado, tenha um D alto se a pessoa fizesse um DISC. Então, essa pessoa ela tem a tendência a alcançar resultados imediatos. Então, sai fazendo. E vai fazer, tá? E vai resolver, vai organizar isso de uma forma estruturada e vai dar esse resultado. Toma decisões sem grandes problemas, inclusive péssimas decisões, diga-se de passagem, e depois corre atrás do prejuízo. Esse é bem o perfil do D mesmo. Aceita desafios, porque é movido por crescimento pessoal em geral, e tomada rápida de decisões, o que leva a decisões não necessariamente com alta qualidade. Um outro perfil S tem uma capacidade de planejamento e tomada de decisões mais lenta, que tem uma assertividade melhor, digamos assim. Mas aí tudo depende do seu meio ambiente, do ambiente, né, de trabalho e do que está em jogo. Se é o seu dinheiro, se é o dinheiro de outra pessoa, qual o risco que o negócio está disposto a correr, enfim. Qual o medo de uma pessoa com D alto? Perder o controle do seu ambiente e ser passado para trás, porque o D costuma ser muito ganancioso e, consequentemente, orgulhoso. Então, esse é um dos maiores medos. E, em função desse medo, ele tende a usar as suas principais características de busca de resultado através de agressividade. É uma das características do perfil também. Então, pessoas agressivas nada mais são do que pessoas que escondem o seu medo de serem passadas para trás, por exemplo. E limitações, falta de consideração pelos demais, simplesmente vai fazendo, se você entender ou não, não é importante para uma pessoa de D alto. Impaciência, né, pressionando o tempo todo. Se um S alto demora para decidir, não, você é um lento, você, faz aí logo, né? Então pressiona porque não tem o mesmo drive, não tem o mesmo perfil. É muito comum nós julgarmos, aliás, comum não, nós julgamos tudo em função de nós mesmos, né? E tá errado, é como colocar um peixe para subir uma árvore, sobe na árvore rápido, né? O peixe não vai, né? Mas se for um macaco, talvez você consiga o resultado que você espera. Então é um perfil que tem uma certa impaciência elevada, avança sem considerar o que está acontecendo, daí a tomada de decisões falha. Então, por exemplo, no treinamento de tomada de decisão e busca de resultado, um D alto, ele deveria assistir justamente para levar em consideração quais são os aspectos da tomada de decisão, porque existe técnica para a tomada de decisão. E isso minimiza o risco e qualquer questão, minimiza a falha.
Então, esse é o principal aspecto aí dos treinamentos de tomada de decisão. Curiosidade, inicialmente Morton chamou a dominância de ganância, que eu já falei em algum momento aqui, capacidade de alcançar resultados através de ações. E qual a distorção, né, principal deste perfil? Falta de caráter, conseguir qualquer coisa. E não que os outros perfis não tenham, não. É que, por exemplo, o perfil mais traidor e mais mentiroso é o I, né, em geral. Mas não significa que você case com o D e ele não vai te trair, né? Quem dera, era só fazer um relatório de perfil comportamental e descartar o perfil mais traidor. Mas, enfim, existem alguns vieses e algumas características específicas que são ligadas, e o próprio Morton comenta no seu livro. E aí o próximo é o I de influente ou indução. Eu te induzo a você fazer o que eu quero através da influência. Então, inicialmente, o Morton ele deu esse nome de indução e mais para frente acabou mudando para influência. E qual que é a tendência da pessoa de I? Envolvimento com as pessoas. É uma pessoa que a gente considera legal e é bom ter esse maldito muitas vezes perto de você. Oh, inferno, né? É uma pessoa muitas vezes agradável, causa uma impressão favorável, olha lá, entusiasmo, entretenimento, participa do grupo, não necessariamente dá resultado, é aquele cara que tem mais papo do que, né, mais iniciativa do que acabativa, que é um dos problemas do I, que muitas vezes empaca na carreira. Se você não tem resultado, você realmente, aí é muito difícil ficar, e a pessoa fica pulando de galho em galho, não consegue realmente cresce em função da percepção dos outros de que a pessoa é boa. Mas o ideal é que você tenha resultados para mostrar, porque mesmo gente grossa com resultado, ou gente burra com resultado, continua nas empresas, tá? Então isso, eu nunca consegui mandar ninguém embora que tivesse resultado, porque parte do meu bônus dependia das pessoas. Então, uma pessoa que dá muito resultado, ela vai continuar onde ela está, mesmo que ela incomode outras pessoas. Agora, uma pessoa que é legal, mas não dá resultado, aí chega uma hora que realmente isso aparece de alguma forma. Medo, rejeição social, porque o grupo é muito importante, essa percepção do grupo é fundamental para uma pessoa auto-I. Desaprovação e perda dessa influência, inclusive a perda dessa influência é interessante. Há pouco tempo, no mundo corporativo, eu vivi uma experiência em que um cara ele perdeu totalmente a sua influência porque o meio mudou. Sabe aquela história da mosca? Que ela cai no leite? Ah, eu vou me afogar, e ela começa a se bater e vira chantilly, fica duro, ela sai voando. Aí quando a mosca cai num copo d'água, qual que é a primeira coisa que ela pensa? Vou bater as patinhas e as asas até isso aqui endurecer e eu conseguir voar novamente. Ela vai morrer, né? Porque a água não vai virar chantilly. E foi o que aconteceu com essa pessoa. A gestão mudou. E quem subiu no lugar dos caras que validavam a influência desse cara, era uma pessoa que ele desprezava dentro do meio. Então nós éramos iguais, ele batia lá em todo mundo, esse influente. Quando a gestão saiu e esse cara, um cara que ele desprezava, subiu, mudou completamente a situação dele. E ele foi vil, desnecessário. E o que faz uma pessoa influente? Ela começa a costurar alianças para tentar derrubar uma pessoa sem caráter e altamente influente. Ou, o que eu já vi também, ela muda de lado, entre aspas, né? Que ele vira casaca. Não era tão legal com você, mas agora que você é chefe, eu sou legal. É muito comum, tá? De uma pessoa altamente influente sem controle comportamental, né? Tem esse aspecto também. E limitações, impulsividade, desorganização, então treinamento de gestão do tempo, planejamento, porque você tem que se planejar para fazer gestão financeira pessoal, por exemplo. E falta de monitoramento, não é uma boa pessoa para colocar para monitorar. Eu sempre falo que o influente, ele é o vendedor. Ele vende, tanto que o presidente nada mais é do que um grande vendedor, né, para os acionistas e tal, em geral. E a time de vendas tem muita gente influente que realmente influencia as pessoas a comprarem, a que uma venda seja fechada. Mas a administração dessa venda, quando você deixa na mão de um vendedor, é péssima. Em geral, você tem uma estrutura de vendas e uma estrutura de administração de vendas, tá? Para que a coisa realmente funcione. E o perfil de estabilidade ou submissão.
E submissão não entenda como algo negativo. Na verdade, eu me submeto a você para ter o que eu quero. E lembre-se, o Molton ele estudou as pessoas e os perfis para identificar como eu consigo o que eu quero de você. Eu, Andresa, através de resultado e através de dados. Quem tem um S alto se relaciona bem com as pessoas como o influente, mas o influente ele é mais pomposo, né? Tem um livro, um livro antigo, muito interessante, que chama O Corpo Fala, que fala do leão. Então o leão é um influente, ele tem a postura diferente, o peito para frente e tal, é uma pessoa, em geral é uma pessoa que cuida da sua beleza física e tal. O S não necessariamente, não vai ser o cara mais bonito ou a mulher mais bonita, mas é uma pessoa que realmente se relaciona bem com as pessoas. Isso é importante pro S. Mas, para conseguir resultado, ele não confronta, ele prefere a colaboração, a cooperação. Então, ele se submete a determinadas situações para conseguir aquilo que ele quer. Então, é assim que ele consegue. E, em geral, essa pessoa consegue tudo o que quer comendo pelas bordas. Quando o que está ao lado dessa pessoa, ela vê, passaram-se 10 anos e ela fez tudo que a outra pessoa queria, se achando muito esperta. Então, cuidado com esse perfil. Então, todo mundo tem lá o seu lado perigoso, né? Todos os perfis. A tendência de uma pessoa com alto planejamento ou alta estabilidade. Calma, paciência, lealdade, bom ouvinte. São características que fazem com que você fique perto de uma pessoa e te convencem a fazer o que ela quer também. Então, tem um nível de influência. Eu confundo muito esses dois. Muitas vezes eu acho que a pessoa é influente, mas ela é um S alto. Justamente porque ela se dá bem com as pessoas. O influente não curte muito colaborar, não. Ele quer o que ele quer. O S não. O S ele está disposto ou disposta a entregar algo em detrimento daquilo que ele quer. Então, não, eu consigo, não, eu faço isso se você fizer aquilo. E é mais fácil, é um bom negociador, o S. É alguém interessante para negociar, né, na sua carreira, na sua vida, enfim. Medo. Qual que é o medo de uma pessoa de S? Perda da estabilidade, perda, né, assim, a estabilidade emocional, financeira, quer estar perto da família em geral. Então, assim, estabilidade emocional é algo extremamente importante para uma pessoa de S. Generoso, não, do desconhecido, então medo do desconhecido, da mudança e da imprevisibilidade. Porque como essa pessoa planeja, então é muito difícil para ela lidar com uma mudança repentina, eventualmente a morte de um ente querido, a perda de um emprego. Esse planejamento leva a pessoa a crer de maneira errônea, a gente sabe disso, mas são as histórias que nós contamos para nós mesmos, né? E a psicologia explica melhor. Essa história, quando ela é quebrada e nós temos que rever isso, acaba virando um paradigma. Há pessoas que conseguem passar bem por esses momentos críticos e outras nem tanto, e eu diria que todo mundo tem o seu período de luto, que deve ser respeitado e que faz parte do processo. O problema é ficar vivendo em tristeza e lamúrias o resto da vida, mas existem situações que são realmente extremamente críticas para determinadas pessoas. Limitações, exageradamente generoso, então vai fazer tudo por todos, nem que as pessoas reclamem, a pessoa vai infernizar a sua vida para gravar com uma determinada câmera e não com o celular. É assim que a pessoa te inferniza. Ela não entende que você quer fazer o que você quer, mas não, ela quer porque quer usar a bendita da câmera X ou Y. Então tá bom. E você olha para aquela pessoa, entende que ela quer o melhor e quer mesmo, em geral, quer mesmo. E deixa, mas tem o tempo dela, que não é o seu. Quando você é um D alto, as coisas deveriam estar prontas já. Não você gravando as coisas no dia, sei lá, 17 de não sei quando. Você quer que a coisa tenha ficado pronta em 3 dias, mas não vai ficar. Não, porque a pessoa de S alto, ela tem um tempo diferente. E a sacada, e eu estou falando justamente, né, sobre o meu tempo de gravação de vídeo e da pessoa que me ajuda, o Marco. Que é a pessoa que sabe como gravar e não a Andresa, né? Então, aí, quando você começa a gerenciar o seu perfil e entende o perfil dos outros, você para de reclamar.
e aceita. Então, se eu aceitei que ele fizesse e ele é o técnico, então para de reclamar, porque isso vai ser importante para o seu resultado final. Então, o que você quer? Dê alto, falando comigo mesmo. Você quer resultado e precisa ser no dia 1º, não pode ser no dia 17? Esse tipo de negociação interna, eu diria até, é extremamente importante no seu dia a dia do trabalho, né, para que você não sofra. Tem essa questão do sofrimento associada também. Né? Se você já passou por situações parecidas, você entende o que eu estou falando, senão você vai passar, porque parte da nossa vida é se organizando e se relacionando com perfis diferentes. Né? Quando eu encontro alguém de D, é muito fácil. A coisa vai, porque a velocidade é a mesma, na verdade vira competição. Tudo, quando eu encontro alguém alto, né, D alto, vira competição, vira jogo. Mas é uma linguagem que eu entendo fácil e o outro também. Mas eu não vou viver só com Ds, né? Coloca as suas necessidades por último e resistência à mudança positiva. Então, convencer uma pessoa de S alto, embora ela seja colaborativa, se ela tem crenças muito enraigadas, ela realmente é difícil de tirar, é uma pedra angular, é difícil de tirar o bicho do lugar. Você tem que argumentar muito, né? Mas é uma pessoa colaborativa, de qualquer forma, é alguém de fácil negociação. E por último, o perfil de cautela ou controle. Esse perfil está ligado também à capacidade de planejamento e execução com qualidade. Então, qual que é a tendência? Atenção aos padrões e detalhe. Eu tenho um C alto. Meu dia mais feliz é de home office mexendo a planilha em Excel. Pode parecer horrível para você, mas eu adoro ficar lá olhando, mexendo em dado, gerando várias tabelas dinâmicas, né, VBA, para ir lá e buscar o dado e voltar e fazer um gráfico, olhar a tendência. Eu gravo esses dados para usar contra as pessoas, é uma beleza. Então assim, por quê? Porque é fácil para mim. Pensamento analítico, precisão, diplomacia e abordagem indireta, não confronta. Também é um perfil que não usa confrontação como os perfis DI, que usam basicamente a confrontação para conseguir aquilo que eles querem. Indireta, né? Diplomacia e abordagem indireta em relação aos conflitos, o que pode gerar uma certa frustração ao longo da vida, que a gente vai ver. Tem um dos treinamentos do módulo de autodesenvolvimento é justamente gestão de conflito, nessa questão de quanto ser colaborativo ou usar a retirada como uma técnica de gestão de conflitos que só serve para postergar o conflito, mas é comum as pessoas fazerem isso, e isso é péssimo. E a confrontação ela não precisa ser agressiva, tá? Tem isso também. Por exemplo, o influente é bem menos agressivo do que um diretivo ao utilizar a confrontação. O S alto também usa a confrontação, mas como último recurso, né? O C tende a não usar, porque ele é dono do dado, né? Isso faz com que ele tenha certas certezas, e em geral tem mesmo. Medo. O que esse perfil tem medo? Crítica do seu trabalho. Para mim é inadmissível você questionar algo que eu fiz. Por quê? Porque eu realmente levei muito tempo a fazer. Então é bom que você venha com embasamento potente, porque se eu te pegar, aí eu não tenho medo de confrontar, não. Métodos não definidos, não ter método estruturado. Essa falta de estrutura realmente irrita um C alto. Situações emocionais fora de controle, em geral não lida bem. E quando um C é colocado no cantinho, né, ou fica sob pressão, tende a ser uma pessoa explosiva, eventualmente até agressivo, e pode ser confundido com o D alto. Limitações. Francamente crítico em relação a si mesmo e aos outros. Então, é uma pessoa extremamente crítica porque está constantemente lidando com alta qualidade. Indeciso, isso é um problema para a carreira. Uma coisa que eu aprendi na carreira é melhor você decidir alguma coisa do que não decidir nada, então cuidado. Pois precisa coletar e analisar informações demais para tomar uma decisão. Então, o processo, o D decide rápido demais e erra mais. O S decide demoradamente demais e eventualmente perde timing. O C simplesmente não decide. E o I decide sem
embasamento nenhum, o que é um problema também, mas que, enfim, a gente tem Brasília para comprovar isso, né? Então, e cá estamos todos vivos, infelizmente. Criatividade prejudicada pela necessidade de que tem que seguir regras. Isso é péssimo, porque a criatividade ela vem de um processo que é lúdico, um processo que tem a ver com arte, você ir para um museu, assistir uma série. O processo de criatividade, quando a gente pensa em design thinking, por exemplo, existem metodologias como essa que abordam a criatividade de maneira estruturada, mas que precisa de uma certa desestruturação para você conseguir chegar a uma ideia criativa e não tem tempo, né? É um processo livre, digamos assim. Para o perfil C, cautela, né, controle, é muito indicado uma carreira em Y, que você não precisa lidar com muitas pessoas, lidar com a frustração delas, porque os perfis I e S, eles têm prazer em lidar com as pessoas. Em geral, o D tem prazer desde que tem um objetivo lidar com aquela pessoa, e o C não gosta, em geral, de lidar com pessoas. Então, é uma carreira em Y realmente que é uma carreira técnica. Você é especialista de motor em uma planta, e ali todo e qualquer problema relacionado àquilo você é chamado para resolver, e você resolve, porque tecnicamente você tem condições, você está acima da média em termos técnicos, de capacidade, de conhecimento técnico. Então é uma carreira que há de se pensar. Em TI tem muito hoje em dia. Muitas pessoas, eu chamo o pessoal de TI de gremlin, até porque eu estou virando né, fazendo engenharia de computação, então eu posso falar. E o profissional de TI, muitos têm essa característica, que eles não querem partir para a gestão em função dessa necessidade de gestão de conflito relacional, né? E é uma opção, não é nem certo nem errado. Chegamos por fim nessa imagem, tem um leão, um golfinho, um cachorro e uma coruja, que existem algumas vertentes do DISC que relacionam, né, alguns bichos, então vou deixar aqui nesse final de primeiro módulo. O leão para o diretivo, o golfinho, o influente, o cachorro que é subserviente, mas tem tudo o que quer da gente, né? É só para você ter um cachorro, um gato até você sabe, o gato é mais independente. Mas o cão, você sabe que ele tem tudo, ele é submisso a você, entre aspas, mas ele consegue tudo que... Você ainda ama esse miserável. Você que alimenta, você que cuida, você que faz tudo e ele consegue tudo que ele quer de você. E o C de coruja, que é de conhecimento, que é uma pessoa extremamente centrada e voltada aí para o dado, né, para o dado técnico, né? Lembrando, todos nós apresentamos todos os perfis, seja no modo normal ou no modo sob pressão. No seu relatório você tem o seu normal e como você age no seu modo sob pressão. Um D alto tende a ser mandão e agressivo sob pressão. Um influente tende a ser mentiroso. O planejador, né, o S alto, tende a ser mais submisso que o normal, né, para conseguir o que ele quer. E o C tende a se esconder atrás dos dados. Então você precisa saber quais são esses gatilhos para que você, quando você cai que isso é uma armadilha do seu perfil. Você não precisa ser agressivo ou ser submisso demais, você tem que ser maduro e profissional. Esse é o objetivo no final das contas. E para que você tenha uma boa gestão de carreiras, né? O DISC não muda muito, vale a pena pontuar aqui. Não muda muito ao longo dos anos, você pode melhorar um pouco o seu perfil, mas como eu melhorei o meu I, mas eu não sou uma influente nata. Eu não faço o que um influente faz. Quando eu encontro uma pessoa influente, eu vejo naturalmente como essa pessoa se comporta e como a fluidez é muito melhor, a maneira como se porta é muito melhor do que eu que estudei para isso. Mas melhorou a minha vida? Com certeza. Eu cheguei onde cheguei, com a tranquilidade que eu tenho hoje, com certeza em função dessa melhoria especial. Isso porque eu estava nos meus 20, né, nos meus 20 anos. Existem vertentes do DISC também que falam, o próprio Moulton fala dessa questão de que o perfil comportamental não muda muito, em geral 10% só naquilo que você quer melhorar, independentemente de ser o seu melhor ou o seu pior. Então eu posso melhorar muito no meu D, não necessariamente porque eu já sou um D alto, né? Posso melhorar infinitamente muito o meu I, não porque é um I baixo. Eu nunca serei um I tão bom quanto alguém nato, mas eu posso melhorar.
E algumas vertentes, desculpa, que era isso que eu queria falar, comentam que até os 35 anos, se você tem um ponto fraco e ele influencia de alguma forma negativamente na sua carreira, é interessante que você atue nele. Agora, depois dos 35, 40, eu diria que você não deve se preocupar com os seus pontos fracos. Você deve atuar somente nos seus pontos fortes. E a gente acaba aqui. É o primeiro módulo do autoconhecimento e nos vemos aí no segundo para continuar a falar do DISC de perfil comportamental. Até lá!